Bom dia a todos, alunos do nono ano. Que bom estar falando com vocês novamente. E vamos à nossa aula de redação. Hoje teremos o gênero de ficção científica, ou seja, o conto de ficção científica. Iniciamos com o conceito. Ele é caracterizado por ter em seu enredo elementos que não existem em nossa realidade, mas que poderiam existir devido ao avanço científico e tecnológico. O termo ficção surgiu como um gênero literário em 1817. O gênero literário é uma categoria de composição literária que é a arte de criar e recriar textos. É nesse momento que o aluno vai usar da sua criatividade, baseando em textos, recriando ou criando seus textos para mostrar o seu ato na produção textual. Todas as modalidades literárias são influenciadas pelos personagens, pelo espaço e pelo tempo. Todos os gêneros podem ser não ficcionais ou ficcionais. Os não ficcionais se baseiam-se na realidade. Os ficcionais inventam um mundo, ou seja, cria um mundo onde os acontecimentos ocorrem coerentemente com o que se passa no enredo da história. Partindo para a estrutura do gênero que estamos estudando, nós temos primeiro a estrutura da narrativa. E aí vamos lembrar um pouco da estrutura narrativa. Em primeiro plano, ela apresenta a chamada introdução. Nessa parte é que o autor do texto irá apresentar os personagens, o local, o tempo em que se desenvolve a trama. No desenvolvimento, será a grande parte da história, ou seja, todo o desenrolar da história vai acontecer no desenvolvimento. Na outra parte, nós temos o clímax, parte do desenvolvimento da história, ou seja, é onde vai se designar o momento mais emocionante da narrativa. Finalizando a estrutura narrativa, nós temos o desfecho, ou seja, nós chamamos de conclusão. É onde vai determinar a parte final da narrativa e onde os conflitos serão desenvolvidos. Mais uma característica do gênero, nós temos que ele possui a narrativa de possíveis fatos que poderiam acontecer em outro tempo ou espaço, apresentando histórias fictícias e fanáticas. Porém, apesar de um enredo que é julgado como absurdo, torna-se convincente por se relacionar com a ciência. Mais uma característica do gênero, nós temos o texto é utilizado na linguagem padrão, possuindo normalmente vozes do verbo, que pode ser no pretérito ou no futuro. Lembrando, as vozes do verbo, nós temos o pretérito, que é a ação no passado, ou seja, que ocorreu antes do momento da fala. Um exemplo é, ele estudou as lições ontem à noite. Ou seja, se nós observarmos, o estudou, está no pretérito, ação no passado. Maria cantou muito bem no show de calouros. O cantou também está no pretérito, ou seja, ação no passado. O futuro indica um tempo que ainda não aconteceu, ação no futuro. Um exemplo é, comprarei alguns livros para estudar. E o outro exemplo, ainda na voz do verbo no futuro, temos, cantarei todos os dias a mesma canção. Então foi só para nós relembrarmos um pouco aí das vozes do verbo.
Apesar de ser um texto fantasioso, os acontecimentos narrados são possíveis de ocorrerem em época distante ou muito próxima da realidade do leitor. E aí nós temos alguns autores da ficção, né? Herbert George, nós temos Júlio Verne, nós temos Isaac Asimov e o quarto nós temos Arthur Clarke. E aí nós temos algumas obras, né? O Herbert George, ele escreveu sobre viagens no tempo, invasões extraterrestres e super-heróis. Júlio Verne foi quem iniciou as histórias sobre as viagens para fora da Terra e também dentro do nosso próprio planeta. O Isaac Asimov foi responsável por trazer à realidade a presença de robôs, antes mesmo desses existirem. E o Arthur Clarke influenciou diretamente a viagem ao espaço com o seu 2001. Né? Nós temos que lembrar sobre a Odisseia no espaço, além de ter proposto o conceito de satélite estacionário como uma possibilidade futura para as telecomunicações. E aí, nós estamos chegando no final da nossa aula e deixamos aí alguns livros, né, de ficção científica que você precisa conhecer. Apesar de estarmos lendo, né, os nossos livros paradidáticos, ficam algumas dicas. O Eu, Robô, do Isaac Asimov, O Fim da Infância, do Arthur Clarke, A Máquina do Tempo, de Herbert George Wells. O quarto livro nós temos O Guia do Mochileiro das Galáxias. E, finalizando, nós temos 20 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Então, se vocês tiverem oportunidade e tempo, né, que vocês possam fazer uma boa leitura sobre esses livros que foram indicados aí, que está baseado no conto ficção científica. E aí finalizamos a nossa aula e desejo bons estudos a vocês e lembre-se, fique em casa.